Olá, hoje nós vamos falar sobre esses nossos adolescentes, as suas depressões, os riscos de suicídio e seus vazios internos, que nós estamos realmente no momento onde esse tema está sendo muito discutido e isso vem das séries a respeito de suicídio, sobre todos os contextos que esses jovens vivem, também vem dos jogos que tanto se falou na mídia nos últimos tempos. Mas nós da área da psicologia já estamos pegando os frutos dessas situações, desses jogos, e a gente tem percebido coisas muito sérias que estão por trás de tudo isso. Bom, o próprio Centro de Estudos sobre Tecnologia da Informação e Comunicação relatou que os jovens entre 11 e 17 anos têm acessado na internet em 10 como se ferir e em 20 como se suicidar. O que está acontecendo? Não falávamos muito sobre isso, não é? Aliás, não falávamos muito sobre suicídio desde 1774, quando o autor alemão Johann Wolf von Goethe, com uma obra, um livro dele, onde ele fala de um suicídio de um jovem que sofreu muito por amor, observaram naquela época que outros jovens, ao lerem esta obra, se suicidavam. Desde então, se fala o mínimo possível sobre suicídio. Há um consenso, inclusive, na imprensa de não noticiar os suicídios que ocorrem, realmente para que se evite que outros jovens cometam o suicídio. Bom, não falar proibiu que os suicídios acontecessem? Não. Mas falar está evitando que os suicídios aconteçam? Também não. Temos observado que realmente jovens que já estão com alguma predisposição, com algum vazio interior, enfim, com traços depressivos, ao assistirem às séries, por exemplo, os 13 Porquês, têm se suicidado. Isso pode levar, sim, os jovens ao suicídio. Então, o que fazer, não é? Essa série, sim, tem uma questão muito positiva para que os pais, para que a sociedade, para que os adultos assistam. Sim, ali se levantam todas as questões como bullying, sofrimento por amor, exposição da própria sexualidade e o quanto o jovem sofre nesse momento. Mas tem mais coisas, não tem? Se a gente pensar no sentido macro, teve uma pesquisa forte no Amazonas, na cidade de Coari e Tefé, mais ou menos ali uns 300 e poucos quilômetros de Manaus. Nessa cidade, 1 a cada 5 habitantes sofre de depressão. O que eles identificaram nessas duas cidades? O tédio. Há um tédio, falta de perspectivas. E aí eu fiquei questionando a respeito de uma outra cidade no sul, que eu pude conhecer, Três Etilhas, onde não tem depressão, onde os jovens são alegres, eles dançam, eles têm o folclore. E é interessante porque se eu observar nessa sociedade mesmo louca, vamos pensar numa São Paulo, né? Não tem tédio, tem muitas oportunidades, mas também tem o vazio. Quais são os segredos, então, por exemplo, de Três Etilhas? O folclore vem trazendo as raízes que vêm dos pais, dos avós. Tem a dança, tem a arte, tem a escultura, muitos escultores nessa cidade. Tem também a espiritualidade, que é muito forte nessa localidade. Eu lembro que eu estive, por exemplo, numa Páscoa, e era muito interessante todos os rituais, os ritos, os ovos, pintar os ovos, o fazer com que as crianças então achassem esses ovos no mato, numa capela muito escondida no meio do mato, os músicos tocando trompetes no topo de uma pequena capelinha. Então toda essa mística, todas essas raízes e essa arte faz com que de alguma forma a depressão, a tristeza nessa cidade não aconteça. Ok, falamos de uma forma macro, estamos vendo alguns segredos, o que precisamos fazer, mas vamos diminuir um pouquinho do macro para a família.
Eu peguei uma adolescente no consultório nesses dias em que existia um vazio. A princípio ela não percebia que havia algo de errado na família, mas ao conversar com a mãe, e a frase muito dura da mãe é: eu nunca amei o pai dessa menina. Eu só estou com ele porque só temos uma casa, e aí se dividirmos essa casa não teremos condições de comprar duas, e é só por isso que eu estou com ele. E aí a gente entende o vazio que tem dentro dessa jovem, a necessidade de se cortar e a vontade de matar, porque dentro dessa casa há um vazio. Então, infelizmente, muitos suicídios, depressões podem vir como reflexo de um vazio de amor que tem dentro de uma casa. Ok, vamos aprofundar um pouquinho mais? E se a gente ir para o ponto mais profundo do ser humano, seja a dimensão noológica, que poderíamos chamar, ou a dimensão espiritual do jovem, eu vejo as igrejas se preocupando, então, o que fazer, como fazer, mas... E alguns dizem, né, vamos levar os jovens para as igrejas, mas de que forma, né? Porque também o jovem ele não está ainda maduro para perceber todo o abstrato que é a espiritualidade. Mas amar é uma forma de espiritualidade. Eu posso fazer com que esse jovem arregace suas mangas e leve cesta básica para uma favela. Eu posso fazer com que esse jovem, né, viva essa espiritualidade do amar, visitando uma pessoa num asilo, ajudando os moradores de rua. Enfim, algo precisa ser feito, que acorde algo aqui dentro e que preencha esse vazio, que é culpa de todos, né? Acho que botamos culpa em todos somos culpados. E agora, o que fazer com tudo isso? Quando eu convidei o Jonathan Moraes, músico, para cantar nesse episódio, há 15 dias atrás, eu me surpreendi porque ele fez uma música inédita para esse tema. É tão forte a letra dessa música que por hoje eu não preciso falar mais nada. Qual o sentido das coisas? Qual o sentido da vida? Pessoas se vão em vão. Depressão, desilusão, dor de alma, dor no coração. Pessoas se vão em vão. Pessoas se vão sem razão. Conheço muita gente que não morreu, mas não vive mais. Perdeu a graça, nada satisfaz. Pare e pense, reflita a vida. Onde está o amor? Está o amor. Os dias passam ligeiro, o ano passa voando. Corremos tanto que esquecemos onde queremos chegar. Vários amigos na rede, vários likes, várias curtidas, e pessoas se vão em vão. Pessoas se vão sem razão. Conheço muita gente que não morreu, mas não vive mais. Perdeu a graça,
nada satisfaz. Pare e pense, reflita na vida, onde está o amor? Pare e pense, reflita a vida, onde está o amor? Onde está